Vamos lá, seguimos. Ainda falando sobre eleições 2022, a Justiça Eleitoral concede registro a candidatos e os indeferidos por conta da lei da ficha limpa somam 30% dos casos. Então, vamos lá, a Justiça concedeu os registros e os indeferidos, o tanto de pessoas indeferidas, chega a 30%. Pode rodar. No dia em que se encerra o prazo para o julgamento de pedido de registros, mesmo os impugnados pela Procuradoria, a Justiça Eleitoral de Rondônia já julgou todos os processos dos candidatos a governador e a Senado. Dos 7 candidatos ao governo, o Ivo Cassol, do PP, renunciou após perder o recurso no Supremo Tribunal Federal. E o comendador Valclei Queiroz foi impugnado por unanimidade. Restaram na corrida Marcos Rocha, do União Brasil, Marcos Rogério, do PL, Léo Moraes, do Podemos, Daniel Pereira, do Frente Democrática e Pimenta de Rondônia, do PSOL. Ao Senado, Horaci Gurgax, do PDT, foi impugnado por estar incluso na lei da ficha limpa. Por outro lado, Mariana Carvalho, do Republicanos, Jaqueline Cassol, do PP, Expedito Júnior, do PSD, Jaime Bagatoli, do PL, Rosângela Lázaro, do AGI e Josinélio Muniz, do PMB, tiveram seus registros deferidos. Nas eleições gerais de 2022, marcada para os dias 2, primeiro turno, e 30 de outubro, eventual segundo turno, as sessões eleitorais serão abertas às 8 horas e encerrarão os trabalhos às 17 horas, o horário de Brasília, desde que não haja eleitores na fila. As sessões eleitorais de Rondônia, Mato Grosso do Sul e de Roraima abrirão 3, 2, 1. Abrirão uma hora antes. 3, 2, 1. Abrirão uma hora antes, às 7 horas da manhã, o horário local. Amanhã não trago lanche para o editor, viu? Deixa eu passar a batida aí, a gravação do off, que a gente chama de off. Vamos lá. Tem a matéria também sobre a mudança do horário, né? A alteração do horário. Tá na mão aí, produção? Pode rodar já, porque tem a ver com o mesmo tema aí do que os registros e a mudança do horário. Pode rodar. Boa noite, Cícero. Boa noite para você que acompanha o programa News 5.1. O horário para a votação deste ano mudou. O que antes seguia das 8 às 17 horas será antecipado em 1 hora. Para entender melhor sobre essas alterações, converso com a diretora-geral do TRE. Doutora, qual o motivo, dessa mudança no horário? A Justiça Eleitoral buscou resolver algumas situações que antes eram causadas, como, por exemplo, o horário seria aqui em Rondônia de 8 às 17 horas, como sempre foi, seria de acordo com o Estado. E o que acontece com isso? Acabava que, como alguns estados do Norte têm problema de logística em locais de difícil acesso, por exemplo, tem algumas urnas que são levadas e são trazidas de volta após a votação por helicóptero, por barco, são muitos locais dessa forma. E aí, quando terminava a votação às 17 horas, até essa logística ocorrer, às vezes ficava quase impossível, por exemplo, a aeronave, o helicóptero que não tinha condições de voo à noite. Então, isso acabava trazendo muito transtorno para alguns tribunais, alguns estados. O TSE, então, adotou o horário de Brasília para todos os estados, e aí respeitado o fuso de cada estado. Então, em Brasília, a votação é de 8 às 17. E aí, eu respeito essa votação, e em Rondônia, de acordo com o fuso, será então de 7 às 16 horas. Por isso, a mudança em alguns estados desse horário. E é importante o eleitor lembrar desse horário. Hoje, a votação em Rondônia, no dia 2 de outubro, começa às 7 horas da manhã e termina às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde. O eleitor não pode chegar depois, porque vai ser impossível votar se chegar depois, porque a eleição ela é feita sincronizada em todo o país. Tem o horário de começar e o horário de terminar. Por isso, a gente chama atenção para esse horário em Rondônia, que é diferente do que tem sido praticado em outros anos. Então, esse ano nós temos essa grande diferença no horário de votação, que é de 7 às 16 horas.
Doutora Lia Maria, muito obrigada pelas informações. Cerca de 156 milhões de cidadãos estão aptos para votar. Destes, mais de 1 milhão são aqui do estado de Rondônia. Então, para reforçar a informação, o horário para votar este ano será das 7 horas às 16 horas. Obrigado, Sharon. Obrigado pelas informações. Olha, eu não opino aqui, né? Raramente, mas eu acho bizarro isso. A gente vive num país que tem fuso horário. Então, como é que vai fazer no Acre? O povo vai 5 horas da manhã votar? 6 horas da manhã? Porque o sincronismo... Gente, tem que criar dispositivo. O TSE tem que criar um dispositivo de forma que sei lá, que haja a possibilidade de cada um votar dentro do seu horário. Mas vamos lá, Cojuí, como é que você vê aí essa decisão da questão do horário e também a questão dos registros de candidatura lá, que parece que a esquerda chegou em Rondônia, comemorou isso, né? Eu não entendo por quê, mas comemorou. Bem, vamos para o horário, eu também concordo com você. Eu achei consolidada a votação já há muitos anos nos horários, que no caso de Rondônia, de 8 a 17, a mesma coisa nos outros lugares. Eu acho, no mínimo, estranho. Né? O Acre, eu fiquei pensando exatamente no Acre, que é uma hora mais cedo aqui do que Rondônia, às 6 horas você abriu, né? Até às 16 pode dar problema ali, não será. Mas enfim, eu acho 3 horas da tarde, por esse critério, 3 da tarde termina a votação, 3 da tarde de domingo. É um negócio de doido, assim. Eu acho que tinha coisa mais interessante, né, de ser tratado do que isso. Eu acho esquisito, no mínimo esquisito, estranho, né, a finalizar a votação em Rondônia às 16 horas, por exemplo. É bom que a Justiça Eleitoral divulgue, tem aí 20 dias para a eleição, faça uma divulgação maciça para que o eleitor que está acostumado, porque tem muito eleitor que está acostumado aí no fim da tarde, quando não tem ninguém chegar lá, já ter fechado a sua sessão eleitoral. É importante... Até porque o sol já baixou também, isso, né, Gordinho? Exatamente. Esse momento aqui, o sol queimando, né, quando as pessoas de mais idade, as pessoas, inclusive, dizem assim, vou deixar para ir votar no final da tarde, quando o sol está mais ameno, enfim, é um costume. Então, o que tem que se fazer nesse momento, uma vez que já não há o que discutir a respeito disso, é que para a própria Justiça Eleitoral e os meios de comunicação massifiquem a informação de que no dia 2 de outubro a eleição não encerra mais às 17 horas aqui em Rondônia, mas às 16 horas, de forma que o eleitor possa aí estar informado. No que diz respeito ao fechamento dos registros de candidatura, vários indeferimentos ali, o que mais eu acho que pesou no campo do cenário para a esquerda foi o indeferimento da candidatura ao Senado do senador Assi Gugax, né? Considero que as lideranças aí do campo da esquerda em Rondônia fizeram uma lambança ao permitir que o senador capturasse para si a candidatura ao Senado. Na convenção, o que foi indicado foi o professor Benedito, né, e dias depois se assume a vaga e todo mundo sabia, né, que as possibilidades de que a candidatura de Assi viesse a vingar eram mínimas. Tanto é que em 2018, né, os votos que ele recebeu, o candidato ao governo insistiu na candidatura, foram todos anulados. Você vai lá no mapa de 2018, você vai ter 110 mil votos anulados para o governo em Rondônia. Boa parte deles aí de 100 mil, um pouco mais, um pouco menos, foram aqueles dados a Assi Gugax. E parece que a novela se repete novamente e todo mundo sabia que isso ia acontecer. E agora queima um nome, nome bom. O nome do Benedito, né, que já se retirou do pleito, soltou uma carta, né, dizendo que peremptoriamente não participa da eleição esse ano. E no frigir dos ovos, a declaração de sexta-feira do senador Assi é que ele vai insistir até o TSE, vai manter a candidatura aí subjúdice até e vai para a urna. Há uma tendência muito grande que os votos dados a ele sejam anulados, como foram anulados os votos dados a ele para governador. Nesse sentido, para o eleitorado de esquerda em Rondônia, sobrou o voto útil. Essa que é a verdade. Porque uma candidatura do bloco da Frente Democrática, por exemplo, a candidatura do Assi Gugax, ela é praticamente inexistente. Essa que é a grande verdade. Dificilmente ele reverte esse indeferimento da candidatura feita aqui no TSE. Então sobra para o eleitorado de esquerda o voto útil. Nesse caso, escolher entre 4 candidatos de direita qual seria o menos ruim, qual seria aquela expressão que se usa na política de drogas, redução de dano. Ora, para o eleitor de esquerda, você tem Expedito Júnior, você tem Mariana Carvalho, Jaqueline Cassol e Jaime Bagatoli. Né? Me parece, né, que nesse cenário, com esses 4 candidatos de direita, o voto útil da esquerda deve migrar
para Expedito Júnior, na medida em que, embora seja de direita, é alguém que é pragmático, é do campo do diálogo democrático e, do ponto de vista institucional, está vinculado aí ao PSD, que é um partido que, a nível nacional, já tem aliança com o Partido dos Trabalhadores, no segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais, onde o PSD é cabeça de chapa com Alexandre Calil e o PT é vice, e o candidato ao Senado do PSD, e no quarto maior colégio eleitoral, que é a Bahia, onde o PT lidera com o professor Jerônimo para governador e tem Otto Alencar do PSD para o Senado. É por isso que eu acho que, nesse cenário aí da disputa para o Senado em Rondônia, os votos da esquerda devem migrar para Expedito Júnior. Muito bem, aproveitando para esclarecer aqui, quando eu falo que o Benedito, o ex-conselheiro Benedito é um nome bom, antes que o Zezinho reforce a minha tendência de esquerda, é um nome bom, sim, é um nome bom porque é uma pessoa que tem um passado conhecido no estado de Rondônia, né, tem uma história no estado de Rondônia, então seria, sem sombra de dúvidas, um bom nome para a disputa. Né? Não é uma declaração de voto, seria um bom nome para a disputa. Zezinho, e aí, essa questão, né, dos registros e esse horário aí que a gente vai ter que fazer uma campanha, como disse o Ramon, muito forte, para que as pessoas, né, fiquem sabendo dessa alteração. Olha, Cícero, duas coisas. Não tenho nenhuma dúvida que o nome do ex-conselheiro Benedito seria um nome bom aí na disputa para ter uma grande opção, que seria muito bom. Mas lembrando aquele que Cujuí, que ele até foi, eu acho que ele repudiou e foi contra, que é a Gleice e o partido dele, da qual ele levanta a bandeira e ele defende, mandou uma recomendação aqui que aguardasse a liminar, tirando que já estava homologado e colocou, que é vergonhoso, que o juiz sabe disso, o que fizeram lá atrás é vergonhoso, que o juiz. A recomendação que veio lá da presidente do partido, que era para aguardar, e olha o que é que está dando o imbróglio jurídico aí. Então, que o juiz, está aí o imbróglio que vocês estão criando nas eleições. Coisa que veio lá de cima da Gleice Hoffmann. Ela tem dedo dela aqui nas eleições de Rondônia. Mas vamos lá. Olha, gente, como fundão eleitoral que amanhã nós devemos falar, também nós devemos falar sobre isso. As eleições mudou, é 45 dias. Depois do dia 16 você pode. As convenções é dia 25 de julho. Tem que mudar. Tem proposta aí que pode-se, a partir de abril, depois de abril, começar a julgar as pessoas pretensas a ser candidato. E começar para chegar no pleito, todo mundo que está valendo já ter candidaturas definidas. Porque do jeito que está aí, me perdoe, não estou falando do TRE de Rondônia, estou falando do Brasil. É uma bagunça. Isso é uma bagunça que estão fazendo. O cara, dia 12, é julgado e dia 12 você tem até meia-noite para mudar o candidato. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Que é isso? Nós estamos regredindo. Pegaram, era 3 meses. Juntaram, tiraram, jogaram para 45 dias. Ok, mas não se pensar o imbróglio que eles estão fazendo. Quer dizer, você é julgado e no mesmo dia as pessoas não têm tempo. Isso, tem candidatos que ainda vai ter julgamento sexta-feira, porque teve um erro aí, não vou falar, mas que nós estamos vendo é que precisa aprimorar, precisa mudar. Dia 2, aqueles que todos pretensos já começam a ver e analisar a ficha. E outra coisa também que tem que mudar, Cícero, o Congresso tem que enfrentar de novo a lei da ficha limpa. Esse imbróglio da lei da ficha limpa, o Supremo só julga no ano da eleição. Pois aí, Zezinho, veja bem, depois quando a gente questiona isso e fala que as pessoas ficam dizendo isso é uma fuleiragem, entendeu? Aí acabam ficando aborrecidos com a gente, porque a gente está questionando uma coisa legítima. É que é legítima. As coisas só mudam a regra. E olha, como tudo nesse Brasil, só joga para o último ano das eleições. É reformas, é tudo. O Congresso não enfrenta. O Congresso é das piores bancadas que já teve no Brasil. Esse Congresso foi um dos piores que eu já vi.
desde fundão eleitoral milionário, que a esquerda, que o Ramon defende, que voltou, que aprovou, que estão se deliciando aí do fundão, direita, todos eles, que tem que mudar. Então, uma vergonha que nós temos amanhã que fazer uma matéria. Agora, vamos lá. Horário. Olha, porque, já que se pensou, por que não vem construindo isso desde fevereiro, para estar com uma consciência? Ah, tem mídia social. Não tem nem... Começaram a divulgar, foi sábado agora, começaram uma divulgação em mídia social. Pô, pelo amor de Deus, isso é pegar o estado do Acre, 6 horas da manhã, na lamparina, o nego está lá dentro, o cara tem que acordar 4 da manhã para ir para lá, para 6 horas abrir. Aqui, 7 horas da manhã, que é para unificar, porque o resultado, quer dizer, o estado, o norte está sendo assim, discriminado, atropelado, porque quem manda é o sul, sudeste, quem manda é o resto do país. Já é discriminado por natureza, né, Zé? Naturalmente então, já é. Então eu vejo que as coisas precisam ser definidas. Então, eleitor, escolha bom representante, porque escolher deputado federal, quem quer que seja, senadores, senadoras, que não vão contribuir com o processo que está aí, você é culpado. Então, analise todos, porque o que nós estamos vendo é uma falta de um bom Congresso Federal. Juiz, a parte não pode passar de 30 segundos, não, porque o Frota e o Herbert tem que falar. Vai ser de 15 segundos. Então, vamos lá. O Zezinho criticando o Congresso Nacional, dizendo que é a pior legislatura que ele já viu. Eu lembrei de Ulisses Guimarães, que dizia o seguinte: está achando esse Congresso ruim? Espera o próximo. Frota, seu comentário sobre essa situação aí, essa questão do horário e os registros das candidaturas. Cícero, eu aqui quero dar os parabéns para os funcionários do TRE. Por mais que vocês achem que não está tão célere comparado a dos TREs de outros estados, o nosso ainda ganha. Então, eu tenho amigos que trabalham no TRE e ficam se debruçando nesses pedidos de registro de candidatura, que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, você tem que analisar detalhadamente para não indeferir injustamente um pedido de candidatura. Então, o Ricardo, e com a mudança da legislação, impedindo as coligações, a quantidade de pedidos de registros aumentou absurdamente, né? Exatamente. Então, eu tenho um amigo que ele fica até meia-noite, para você ter uma ideia, trabalhando nisso daí para tornar a Justiça Eleitoral de Rondônia uma das mais céleres do país. Em relação ao horário, Cícero, eu acho isso um absurdo. É um absurdo. Domingo já é um dia que você costuma descansar um pouquinho mais, né? Agora imagina você ter que... e o brasileiro já tem a fama de deixar tudo para a última hora. Imagina quantas pessoas não vão deixar de votar porque ainda estão acreditando que é aquele horário de 17 horas da tarde. Então, acho que isso vai gerar um grande prejuízo, principalmente para a nossa região norte, que, como foi dito aqui, é sempre a região mais prejudicada do país. Muito bem. Herbert Lins, o seu comentário sobre esse tema. Primeiramente, eu quero dizer que Cujuí está lendo muito o que eu escrevo. Obrigado, Cujuí. Porque toda a fala que ele fez em cima do voto útil ao senador Expedito Júnior, eu já tinha escrito isso. Eu conversei com várias lideranças da esquerda, de Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Vilhena, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, vários partidos de esquerda, e todos foram dando me dizer que iriam orientar e descarregar o voto no senador Expedito Júnior. Então, a esquerda ela ficou refém de uma decisão de um candidato que tem questionamento da justiça, que é o senador Sigurras. E o que mais incomoda, o Cujuí, e quem está em casa nos assistindo, dos militantes de esquerda que eu ouvi, não é o fato da candidatura estar indeferida só, não. É porque o candidato é do PDT, de Ciro Gomes, que é quem mais bate no ex-presidente Lula. Nem o presidente Bolsonaro bate tanto no ex-presidente Lula como Ciro Gomes. Então, é o que está mais incomodando o voto no 12, né? Como falou alguns militantes da esquerda. Que o que mais incomoda eles é votar num senador, né, do partido de Ciro Gomes.
É isso que muitos me falaram, no interior afora. Com relação a esse indeferimento de candidaturas, é normal ocorrer. Todos os candidatos que se sentirem prejudicados estão contratando advogados, estão recorrendo das decisões e vão sangrando. Alguns chegarão ao pódio, outros ficarão pelo caminho, e aqueles que chegar ao pódio, alguns se salvarão e outros irão para a caixa das almas. Com relação ao horário da votação, é um absurdo você sacrificar a região norte, sacrificar o Acre, entendeu? Quando poderia trazer o nosso horário para 8 horas e manter o nosso horário para 8 horas, e aí o Sul e Sudeste começar às 9 horas. Começaria 9 horas, começaria 1 hora depois, então. Ou então 1 hora antes. Boa proposta, Heber. Boa proposta. Que aí terminar todo mundo junto. Mas sacrificar sempre a gente, da região norte. Eu, como professor de geografia, eu defendo que haja unificação, mas com que a gente comece num horário e que termine igual com a região norte e sudeste. Muito bem. Ô, Herbert, 15 segundos para você explicar para o telespectador e para mim o que é a Caixa das Almas. 15 segundos. A Caixa das Almas é uma passagem que eu li no livro A Odisseia de Ulisses, que aquelas pessoas que eram indesejadas, você colocava na Caixa das Almas para ela não frequentar mais tua casa. Muito obrigado. Zezinho, 15 segundos você pediu aí também? Olha, quando eu falei, eu estou falando assim da justiça, eu estou falando de todos os tribunais eleitorais, não é? O de Rondônia, todos eles terminaram dia 12, mas não dá para acontecer. Tem que começar em abril, analisar os pretensos, para todo mundo chegar olimpo, para ter tempo, para ter recurso. Eu acho que essa questão de concorrer, né, agarrado em decisão judicial ou na possibilidade de que lá na frente, como o Herbert disse, vai dar problema, muitos vão para casa e é um que o outro que consegue se segurar, eu acho muito temeroso isso, porque tudo isso tem gasto, tem estrutura, tem... 15 segundos, porque eu preciso chamar o intervalo. Não, perfeito. Eu só acho, Zezinho, que isso não é um problema da justiça, isso é um problema dos partidos. Quando os partidos escolhem candidatos, eles têm que ter o mínimo que eles têm que ter a responsabilidade de colocar gente que teve... Está falando com o juiz 30%. 30% dos candidatos daqui de Rondônia. Sim. 30% hoje é ficha suja. Não, o que eu entendi ali é que 30% dos indeferimentos foi por causa da ficha limpa. Não é que 30%. Mas, Ramon, e quando é o dono do partido que dá um mau exemplo? Como é que faz? Mas é que eu estou dizendo, é um problema. Eu estou dizendo que esse problema não é um problema da justiça, isso é um problema do sistema partidário. Então, nós, como cidadãos, aí, como imprensa, como papel social que nós temos, é cobrar do sistema partidário responsabilidade e aperfeiçoamento. O problema não é da justiça, porque quando um partido escolhe um cidadão que está todo pendurado e todo mundo sabe que não tem condições, ele vai colocar para criar uma situação política, né, é preciso ter responsabilidade. Aí eu penso que os partidos, quando tomam essas decisões, eles não estão tendo responsabilidade que lhes cabe como agentes políticos de coordenar o país.